Eu vou te explicar por que o Flamengo conseguiu resolver o imbróglio com o Léo Ortiz e por que a negociação andou. Vou te mostrar que você, tal qual eu e tal qual todos os outros rubro-negros, estavam sendo feitos de trouxa até o presente momento. E vou te mostrar que essa diretoria do Flamengo ela não é incompetente, ela é burra. Essa é a melhor palavra que define a diretoria do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa o like no canal, no vídeo e se inscreve no canal. Bom, o Flamengo vai fechar a contratação do Léo Ortiz e tá todo mundo batendo palmas, estourando rojão. Nossa, que alegria, que felicidade, o Flamengo conseguiu. É o gelo no sangue do Marcos Braz que fez com que o Flamengo conseguisse a contratação do tão sonhado zagueiro criador de jogadas, o zagueiro articulador Léo Ortiz. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. O Marcos Braz teve que comprar o Léo Ortiz de maneira súbita. Ele aumentou a proposta e fez valer a vontade do Bragantino. Foi apenas isto que aconteceu. A redução que o Bragantino ofereceu para o Flamengo foi mínima. Na verdade, o Flamengo que subiu a proposta. Ao invés de pagar 6 milhões de euros, pagaram-se 8. E vai ser assim. Antes eles queriam 10 era um valor incomensurável, era um valor que era absurdo, obviamente. E eles baixaram, falaram, olha, por 8 leva, e o Flamengo ficou 6, 7, agora fudeu 8. Foi isso que aconteceu. Em bom português, o Flamengo não teve saída. E por que agora o Flamengo vai ter que contratar o Léo Ortiz e vai contratar o Léo Ortiz? E por que isso se desenrolou? Ora, senhoras e senhores, hoje nós estamos falando agora de uma sexta-feira, meio-dia, onde Dorival Júnior vai fazer a primeira convocação da sua jornada na seleção brasileira dos jogadores, dos 26 jogadores que ele quer levar para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha e posteriormente para a Copa América. E todo mundo sabe que tem dois carinhas dentro do Flamengo que eles estão se destacando muito há bastante tempo. Esses dois são o Pedro e o Léo Pereira. E uma menção honrosa ao Fabrício Bruno. Desses três, os 2 zagueiros do Flamengo podem ser convocados. E o Dorival pediu 26 vagas, por quê? Porque ele disse, olha, eu vou revolucionar, eu vou chamar muitos jogadores do Brasil, porque para criar identidade com o povo brasileiro, somente trazendo jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. Pô, aquele cara do meu time tá ali, pô, vou torcer pra seleção, vou torcer pra aquele cara jogar bola, vou torcer pra aquele cara fazer gol, aquele cara tem que performar bem. Quando o cara é convocado, o torcedor fica puto, mas quando o cara tá jogando pela seleção, ele tem uma certa empatia. Só que eu acho que já deram um freio de mão no Dorival, porque ele disse que convocaria basicamente toda a seleção de jogadores que atuam no Brasil. E aí, no outro discurso que ele deu, ele falou, olha, temos que ir com calma, não dá para ser tão revolucionário assim, a gente tem que manter algumas bases. Então, a solução do Dorival foi, aumentou o número de convocados para trazer alguns jogadores do Brasil. Acredito que seja isso. E provavelmente esses jogadores do Brasil devam atuar 1 jogo, 2 jogos e não ser mais convocados, ou vão para lá, os jogadores da Europa vão performar bem e eles vão ficar no banco, como todo mundo sabe, como sempre aconteceu. Mas tirar os jogadores do Flamengo, que são zagueiros, impede que o Flamengo tenha uma dupla de zaga titular. Sabe por quê? Porque o Flamengo só tem 3 zagueiros. O Flamengo conta, fora Léo Pereira e Fabrício Bruno, com o Davi Luiz, que tá daquele jeitão dele, né? Joga um jogo, folga 3, lesiona, problema pessoal, sai, volta. Eu não tô aqui pra criticar jogador, ele também é um jogador mais sênior. Inclusive, eu, se fosse a diretoria do Flamengo, nem renovaria com o jogador. Mas, voltando ao cerne do assunto, por que eu digo que a diretoria do Flamengo é burra e por que eu digo que você tá sendo enganado? Porque o Flamengo não fechou a negociação porque ele conseguiu diminuir o preço. Não, ele fechou porque ele não ia ter zagueiro para jogar o campeonato. O Braz e o Landim sabem que o Léo Ortiz não vai ser convocado. Não vai ser porque tem muito zagueiro bom. E os zagueiros do Flamengo são os zagueiros selecionáveis, são os zagueiros que vão ser convocados. Então ele não vai ter dupla de zaga. Ele sabe que não pode contar com o Davi Luiz. Na verdade, o Flamengo só tem 2 zagueiros e o resto é base, porque o Davi Luiz não tem condições de jogar o campeonato inteiro. Não tem como, não tem. Ele é velho e não dá conta. E aí o Flamengo vai ter que contratar jogador e aí paga peso de ouro do jogador. Foi por isso que o Flamengo contratou o Léo Ortiz. E a burrice é, o Flamengo, primeiro, não teve um plano B, então contratou o cara porque não tinha outro jogador para contratar, pagou uma fábula pro Bragantino,
E a segunda burrice é, cara, cadê o planejamento? A Copa América tá lá há anos. A Copa América, ela é realizada há anos, não é a primeira Copa América, e todo mundo sabe que ela não para. A Copa América continua em paralelo com o Campeonato Brasileiro. O jogador que é convocado para a Copa América desfalca seu time no Brasileirão. Isso é normal, todo mundo sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Se tu pegar um garoto de 8 anos que gosta de futebol, ele vai saber disso. E aí o Brasilandinho não sabia disso. E aí contrataram uma porrada de gringo que não vai poder jogar, porque são caras bons, então vão ser convocados e vão desfalcar o time do Flamengo. E aí, gente, o Flamengo fica fazendo o quê? Contratando jogador, que não é ruim, porque eu acho que o jogador é bom, né? O Léo Ortiz é bom, mas por um preço superestimado, pro cara jogar aqui tapa buraco, porque ele não vai ter jogador para cumprir a posição. Por burrice de planejamento. Aí vai lá fazer o pedido à CBF, que já tinha dito, eu não vou parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. A CBF falou isso categoricamente desde o ano passado. Por que ela falou isso? Para alertar os dirigentes do clube. Cara, presta atenção, te reforça, o campeonato não vai parar, tu vai ter, se tu tem jogador bom que pode ser convocado, traz peça de reposição, porque senão tu vai se ferrar. O Flamengo foi lá e fez o quê? Contratou 3 jogadores nessa janela. O Vinha, o De La Cruz e agora o Léo Ortiz. O Léo Ortiz já foi convocado, mas dessa vez não vai ser. E aí quem mais? O Vinha e o De La Cruz. Os dois são figurinha carimbada no álbum do Uruguai. Então os dois vão jogar, sempre vão ser convocados. Então, contratou 2 caras que não reforçam o início do Campeonato Brasileiro, porque vão estar convocados. E aí, se o Ayrton Lucas for convocado também, porque tá jogando muita bola, e aí? Quem que vai ser o lateral esquerdo do Flamengo? Não vai ter. É isso que eu tô falando. Cadê o planejamento? Essa é a burrice. Essa é a falta de planejamento. Por isso que eu digo que eles não são incompetentes. Eles são burros. Eles são burros. Porque é igual você fala, ó, se você botar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, daí vai obrar e bota o dedo na tomada, toma um choque. Porra, bicho, tomei um choque, não sabia. Cara, eles estavam te alertando. E essa nota do Flamengo pedindo para que a CBF pare é ridícula. Porque a CBF falou, não vou parar. Isso aí é para acalmar a torcida. Sabe para que é essa nota, torcedor? Para ele pegar e dizer, olha, nós tentamos. A gente tem que trazer jogador bom para reforçar o Flamengo. Eu concordo com isso, eu concordo. Mas tem que trazer um jogador mediano ali para poder compor o elenco e para poder suprir a carência desse cara que é convocado. E isso o Flamengo não fez. Vai contar com a base? Será que dá para contar com a base? Esse é o meu questionamento. Será que dá para contar com a base? Em jogo importante, será que dá para contar com a base? No início do Campeonato Brasileiro, a gente vai pegar o Atlético Mineiro fora. Será que dá para contar com jogadores da base para enfrentar o Atlético Mineiro hoje, que seria o time top 3, top 4 do Brasileirão, jogando fora de casa? Será que dá? Eu não sei se dá. Cadê a gestão de grupo? Cadê a gestão de elenco? Cadê o planejamento? Não tem planejamento. Não tem planejamento, é no achismo. É no achismo. E a negociação do Léo Ortiz andou por isso. Sabe que não vai ter zagueiro. Se algum dos zagueiros do Flamengo for convocado, não dá para esperar o Dorival convocar e aí depois ele ver se vai contratar ou não, porque a janela vai fechar. E quanto menos tempo de janela, mais difícil a negociação e mais cara essa negociação. Então eles foram lá e pagaram o preço. Pagaram o preço que o Bragantino quis. O Flamengo basicamente falou, ó, Bragantino, pede o que você quiser que eu vou pagar porque eu tô ferrado. Eu não me planejei, vocês não baixaram a pedida e eu me fudi. É isso que aconteceu. E é isso que tem acontecido reiteradamente nas negociações do Flamengo. Foi assim contra o River, tentou negociar com o De La Cruz, não conseguiu, pagou a multa. Foi assim com a Roma, tentou negociar, não tinha lateral esquerdo para suprir o Ayrton Lucas e teve que pagar 10 milhões. E agora a mesma coisa com o Léo Ortiz. Por quê? Não tem planejamento, porque não tem peça de reposição, e aí acabou. É obrigado a pagar um preço alto para os jogadores, até porque se for trazer um bagre para disputar posição, não traz, porque a torcida do Flamengo não vai querer. Aí fica assim, fazer o quê? Pô, poderia ter trazido, presta atenção, trouxe o Vinha, pô, eu tenho 2 jogadores muito bons. Cara, pega um jogador aí, Série B, pega um jogador aí de um time aí da Série A que não seja muito valorizado, lateral esquerdo, contrata o cara. Ó, eu tenho 2 laterais bons, vem cá, joga aqui, um deles vai ser convocado, se o outro lesionar, precisa de um jogador. Pega um zagueiro aí de um time Série A, mesma coisa, Série B, que acabou de subir, cara, se performou bem, você vai ser banco, mas você pode ter chance aí, vem cá jogar com a gente, jogador que é mais cascudo, pelo menos.
Agora, não contratar ou contar com um jogador da base que é inexperiente, isso daí é girar uma roleta. É girar uma roleta e torcer para ter sorte. Bom, a convocação vai sair daqui a pouco. Vamos ver quem do Flamengo vai ser convocado. Eu espero que ninguém, não é porque eu sou contra a seleção, mas porque eu não quero que o Flamengo seja desfalcado, mas eu acho que o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Pedro têm muitas chances de serem convocados. Eu acredito que, por bom senso, o Dorival não convocará os dois zagueiros do Flamengo. Mas ele tem que visar os próprios interesses dele na seleção brasileira e pode ser que isso de fato aconteça. O que pro Flamengo seria trágico. Bom, se inscreve e deixa o like. Fui.